Valeu. Bom dia, gente. Tudo certo? Né? Então tá bom. Hoje o tempo de louvor foi muito agradável, né? O Fernando mandou bem com essa última música aí, viu, Fernando? Tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar hoje, né? Então, olha só, para a gente começar aqui, eu gostaria só de lembrar algumas coisas, né, da minha vida mesmo. Há 5 anos atrás, já há 5 anos e um mês, nós fomos para o Peru para viver, né? E eu lembro que quando a gente chegou lá, a primeira coisa que eu quis tratar foi as minhas documentações. Por quê? Porque com documento, você é um ser humano que pode trabalhar, né? Sem documento, você não faz nada. E lá, gente, no Peru é interessante, né? Para o contexto peruano, é muito importante um cara trabalhar, né, para um bom testemunho dentro da igreja. Isso eu falo dentro da igreja mesmo, né? Então você vê assim, moleque de 16 anos assumindo muita responsabilidade. Os caras, quando vão estudar, né, eles estudam 2 ou 3 línguas, né? Gente, os caras investem mesmo assim na vida profissional porque crê que é importante, né? Agora, olha só, dentro disso, eu tirei meu documento em 1 semana que eu cheguei. 1 semana, meus documentos estavam todos prontos, né? Isso é um tempo muito recorde, né? E quando meus amigos falaram, mas como que aconteceu isso? Eu falei assim, gente, é Deus, né? Primeiramente é Ele mesmo que faz todas as coisas. Então, quando a gente chegou lá no Peru, a primeira coisa que a Cláudia fez foi fazer um currículo para mim, né? E ela enviou meu currículo para os lugares, né? Ela falou assim, eu enviei seu currículo, eu fiz seu currículo. Gente, e aí, passaram assim, poucas semanas, me ligaram, né? Falaram assim, Rafael, você não quer fazer um teste aqui com a gente? Falei, quero. Né? E aí a gente foi, falar a gente não, eu fui, né? Aí eu fui lá para o Centro de Idiomas da Universidade Católica, lá do Peru, né? E foi interessante, gente. Eu nunca me imaginei dando aula na minha vida, né? Dando aula de português. E foi muito legal, né? Me descobri assim na área do ensino, nessa parte que eu gosto muito também. E, gente, e o mais legal assim, né? Primeira coisa, você passa por um contrato que ele é renovado a cada 6 meses por 5 anos, né? A cada 6 meses você tinha assim a incerteza do que ia acontecer, né? Mas foi interessante, né? Então tinha assim algumas cláusulas que beneficiavam bastante assim a empresa, né? E beneficiava também a gente bastante. Só que, por exemplo, renovação a cada 6 meses, né? E aí, pessoal, quando eu entrei, não era obrigatório trabalhar no sábado, né? E aí, vencendo os contratos, depois do 2º ano, falaram assim, o sábado agora ele é obrigatório para todos. Você tem que trabalhar pelo menos um período, né? E justo o período que tinha sempre era à tarde, né? Então, sábado matava o seu dia completo, né? Aí eu peguei e falei assim, e aí? Né? Vou assinar esse contrato. Então, eu estou ciente daquilo que eu estou assinando, né? Aquele era o meu compromisso, né? E falei assim, não, é isso mesmo. Só que, por exemplo, a gente sabe que nem todo mundo é dessa maneira, né? Então, às vezes, alguns companheiros de trabalho falaram assim, isso é um absurdo, né? Como pode fazer com que a gente trabalhe nesse dia? Né? Se nós já trabalhamos de segunda a sexta, né? Aí eu perguntei, você assinou? Assinei. Então você concordou, né? Porque você concordou com realmente aquele trabalho que você estava assumindo, né? E, gente, eu vou falar para vocês, não pagava mal, pagava assim, excelente, excelente mesmo, né? Mais do que a gente estiver trabalhando aqui no Brasil, para você ter uma ideia. Né? Então, assim, são coisas que às vezes a gente tem que optar, né? A gente tinha 2 opções, todos os meus companheiros: assinar e continuar trabalhando, ou não assinar e o quê? Tomar meu rumo. Não é verdade, gente? Então, às vezes a maneira como a gente reage, né, mostra aquilo que está dentro do nosso coração, né? E, gente, e lá só depois de 5 anos você assina contrato indefinido, né? Que é assim, já não tem que renovar nunca mais, né? E aí, o que aconteceu?
deu outubro do ano passado, né, eles falaram assim: Rafael, chegou aqui seu contrato indefinido, né, para você assinar. Aí eu falei assim: olha, eu acho muito legal, né, mas eu só vou ficar até dezembro. É porque janeiro a gente não vai estar aqui, né, e a gente vai estar organizando as coisas já para voltar para o Brasil. Aí eles falaram assim: não, mas nós queremos que você assine do mesmo jeito e depois você apresenta a sua carta de renúncia, né? Então, gente, foi muito interessante. Só que é engraçado, né? Então, na hora de vir embora, também tem aquele testezinho, né? Fala assim: ó, agora é indefinido, agora é para sempre. Mas, gente, é interessante. Por quê? Porque a gente tinha convicção daquilo que a gente estava fazendo, que a gente entendeu também naquele momento que agora era tempo de traçar também novos rumos, assim como alguns dos meus companheiros ficaram, né? E aí, gente, contando um pouquinho dessa história, eu lembrei de uma história muito interessante, que eu acho que talvez todos vocês conhecem, que está no livro de Mateus, capítulo 20. Né? Mateus 20, gente, traz para nós lá a parábola dos trabalhadores da vinha. Né? Todo mundo sabe o que é uma vinha? Sim, né? Sim, né? Então, olha só, gente. Nós vamos ler, assim, alguns versículos, tá? Só para a gente poder conectar aqui um pouquinho nessa história. Então, lá fala assim, ó: pois o reino dos céus, a partir do 1, é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário. Gente, 1 denário, tá, era uma moeda de prata equivalente a uma diária de um trabalho braçal. Né? Então, assim, era um bom pagamento, né? Não era nada injusto, né? Então, ele combinou pagar 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Né? Então, os caras foram lá e aceitaram, certo? Né? Por volta das 9 da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também, né? Vamos lá no 4, né? Vão trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles, né? E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando com os últimos contratados, né, e terminando nos primeiros. Então vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens, contratados por últimos, trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um amigo deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Né? Receba o que é seu e vá embora. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Não tenho o direito de fazer, né, o que quero com o meu dinheiro? Né? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa última parte a gente conhece, né, que às vezes é um ditado popular, né? Os últimos serão os primeiros, né? Aqui está escrito, gente. Então, agora, olha só, ali tinha um contrato, tinha um pacto de palavra, né? Então, a palavra naquele tempo era algo que valia muito mais do que um contrato assinado. Hoje a palavra de alguém vale alguma coisa aqui? Espero que a sua valha, né? Certo? Mas se tiver assinado, né, é algo que já está lá, né, registrado, que vai cumprir as duas partes, né? Então, gente, foi injusto aquilo que o proprietário da vinha ele fez? Não foi, né? Agora, olha só, gente, por que a gente se sente lesado de receber talvez o mesmo tanto que alguém que chegou lá na última hora fez um gol de cabeça ainda, né? Por quê? Porque às vezes, gente, o nosso coração, ele muitas vezes compara. A gente compara muito as coisas. E isso, pessoal, muitas vezes causa problemas para nós mesmos. Então a gente se sente lesado por algo que nós mesmos entramos em acordo. Tá? E isso não é só no trabalho. Isso é em várias esferas
né, da nossa vida. Então, por exemplo, a gente pega aí o nosso casamento. Tá? O nosso casamento, nós firmamos um contrato, não firmamos? Um acordo pactuado lá no cartório, né? E além disso, né, muitos de nós talvez teve uma cerimônia religiosa também. Né? E nessa cerimônia religiosa, né, às vezes a gente repete algumas palavras, ou então você diz um discurso, né, que você mesmo escreveu, ou que você mesmo pensou, certo? Né? E você fala que vai o quê? Vai amar para sempre, né? Aí nós temos lá na saúde, na doença, né? Na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Né? E o até que a morte nos separe, gente, às vezes a gente esquece rapidinho. Por quê? Porque muitas vezes a gente vela pelo nosso interesse pessoal. E se a gente for zelar sempre pelo nosso interesse pessoal, não só no casamento, mas em todas as áreas da nossa vida, meu irmão, né, nós não estamos vivendo o Evangelho, porque o Evangelho diz que eu tenho que me preocupar pelo meu irmão. Né? E aí, gente, por exemplo, na igreja a gente assume também que vai estar junto, certo? E aí tem irmão que vai pisar na bola. Né? Vai pisar uma vez, beleza. Né? Tamo junto. Vai pisar outra vez. Não, esse irmão aí tá complicado, né? Vai pisar uma terceira. Né? Gente, Jesus manteve Judas até o final. O cara pisou na bola? Pisou. Né? Era o cara que cuidava lá do dinheiro, de todos os recursos. Gente, se até com Jesus, né, tinha lá o Judas, e eles entendiam que o cara era irmão ali, por que nós vamos tratar diferente nas nossas relações também? Né? Às vezes a gente acha que nós estamos pagando muito caro. Mas tudo aquilo que já Jesus falou para nós, está tudo lá no contrato. Talvez a gente não leu, e não tem entrelinhas, tá, gente? Está tudo claro, né, na palavra dele. Né? Então, olha só, gente. Isso também passa na nossa esfera com Deus. Muitas vezes, quando Ele não me agrada, né, eu quero fazer o quê? A minha vontade. E muitas vezes, gente, eu faço da minha barriga o meu rei, o meu Deus. Por quê? Porque eu quero me encher daquilo que me agrada. Né? Qual que é a sua comida preferida, Eric? O que você mais gosta? Lasanha? Lasanha, por exemplo, né? Gente, então olha só, se tivesse só um pedacinho de lasanha e tiver uma travessa inteira, você vai comer só um pedacinho ou não? Né? Então, às vezes, gente, a gente come até mais do que deveria, né? Eu sei que tem uns irmãos mais controlados aí, né? Certo? Então, olha só, gente, né? Por quê? Porque a gente quer satisfazer um desejo pessoal. Então, a gente, na verdade, deve empenhar em quê? Em fazer a vontade do nosso Pai. Tá? Porque isso, né, é ser um discípulo de Jesus, isso é ser um trabalhador empenhado na obra de Deus. Né? Então, gente, o trabalho, né, dele requer um envolvimento pessoal, ok? Profundo. Né, requer um envolvimento também integral. Né? E ele não é só uma parte. Não tem jeito de ser só uma parte, é tudo. Né? Então, a minha função é ser um bom marido? Faz parte disso aí? Faz. É ser uma boa esposa? Né? Agora, o que é ser um bom marido segundo a minha visão? Né? Agora, o que é ser um bom marido segundo a visão de Deus? Né? Então, gente, são coisas que muitas vezes nos vão confrontar. Né? Então, olha só, que interessante. Né? Nós falamos que às vezes tem gente que vai chegar depois, né? Isso até na vida da igreja. Tem gente que chega e se envolve, e o cara é bom, porque Deus derramou graça sobre ele. Né? Eu falo assim, não, irmão, esperem um pouquinho, você está chegando agora, né? Você ainda não tem muitas experiências. Né? E aí a gente esquece que muitas vezes as pessoas, gente, arriscaram a sua credibilidade por nós, porque nós erramos muito. Né? Mas nós também aprendemos muita coisa, então nós temos que ensinar os irmãos também dessa maneira. Né? Não tem jeito. Então, olha só, um cara que chegou nos acréscimos, ok? Já lá quase nos pênaltis. Né? Quem que foi lá na Bíblia? Foi o cara que estava do lado de Jesus, lá na cruz. Né? E aí,
É injusto esse cara ser salvo? O cara viveu uma vida inteira roubando, né? Porque era só os ladrões que eram crucificados. Não sei se é a vida inteira, né? Mas viveu uma boa parte, né? Certo? Aí, o cara chega lá e Jesus fala assim para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aí os crentes piram. Como assim? Estou aqui devoto, né? Venho na igreja todo domingo, faço o meu devocional, né? Agora minha pergunta: quanto esse cara que estava do lado de Jesus trabalhou? Quanto? O suficiente. Tá? Porque através do testemunho do cara a gente viu, né, que muitas pessoas podem ser alcançadas no último minuto. Certo? Quanto você tem trabalhado, meu irmão? Espero que também o suficiente. Né? Aquilo que Deus colocou no seu coração, tá bom? Então, nós exercemos funções diferentes dentro do corpo, né? E todas elas são importantes. Todas elas são importantes, né? Agora a gente deve fazer as contas daquilo que nós estamos assumindo, desse compromisso que a gente entende que é junto, que é nós, né? Que o edificar da igreja não é eu sozinho, é nós, como a gente cantou aqui hoje, né? Então, gente, Deus nos chama para ser o quê? Os seus discípulos. Ele nos chama para o trabalho que Ele nos comissionou. E isso envolve, gente, cuidar do outro. Isso envolve cuidar do outro. E o pagamento, gente, é um denário? O pagamento ele já foi feito para todos nós, tá? Sabe qual é o pagamento? A salvação. Então, meu irmão, não importa se o cara ele conheceu 20 anos atrás ou acabou de sofrer um acidente aqui, nós falamos para ele de Jesus e o cara entendeu. Também está pago ali. Né, às vezes a gente tem assim, um estresse, né, com essas coisas, mas não devemos ter. Agora, nós devemos assumir a responsabilidade, né, e assumir com consciência e fazer as contas daquilo que realmente Deus nos chama para fazer. Né? Tem uns versículos interessantes também. Lá no livro de Lucas, nós vamos ler rapidinho. Hoje nós vamos ser bem breve, tá, gente? Tem tempo ainda? Né? Lucas 14, perdão, gente, do versículo 28 ao versículo 31, são versículos que a gente também provavelmente conhece. Né? Lá fala assim, a partir do 28, né? Lucas 14, tá? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se o dinheiro, né, é suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretende sair a uma guerra contra outro rei? Primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Né? Então, gente, olha só, para a gente ser discípulo de Jesus também nós vamos fazer a conta. Por quê? Porque o trabalho ali, ok, ele está incluído. Faz a conta, irmão, nós vamos gastar muito tempo. Vai ter hora extra? Sempre. Vai ter férias? Muito difícil. Vai ter férias lá quando a gente estiver enterrado, né? Aí vai ter férias lá no cemitério. Né? Porque, gente, não tem jeito de a gente viver uma vida que não é integral. Né? Então não tem jeito de eu ser cristão de segunda a sexta. Não, nossa é de sábado a domingo, né? Sábado e domingo. E não ser cristão de segunda a sexta, não tem jeito. É uma vida integral. Ah, nas férias eu também posso dar um tempo aí? Irmão, não tem férias. Sinto muito, né? O que é necessário para esse trabalho aqui? Quais são os pré-requisitos para trabalhar com Jesus? Né? Tem muitos, mas nós vamos falar só de 2. Primeiro, pecadores que entendem a sua condição, tá? Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E outro, pessoal, um coração ensinável, para que sempre que a palavra de Deus nos confrontar, nós que vamos mudar. Então não tem nada diferente disso, tá bom? E nessa vida, gente, nós vamos passar por muita coisa.
coisas que talvez, né, não vão ser fáceis, coisas que talvez, né, vão doer, porque nesse trabalho aqui com Jesus, gente, dói. Por quê? Porque, gente, tem muita gente ingrata no mundo, não tem? Aqui na igreja também. Né? Então, pessoal, as relações sempre, né, entram aí em choque. Então o Ariovaldo comentou lá que a pedra, né, para ela lisar, tem que ter o quê? Uma fricção, né? Eu já contei uma vez aqui dos porco-espinho também, né? Vocês lembram dessa historinha? Acho que todo mundo já deve ter escutado. Que supostamente é uma lenda urbana, tá, gente? Nem sei se faz tanto frio assim também, né? Supostamente está porcos-espinhos, né? Estão no inverno bem rigoroso, ok? Agora, pessoal, para eles se esquentarem e não morrer de frio, o que é preciso? Eles estarem unidos. E aí, meu irmão, o espinho de um entra no outro. E dói? Dói. Né? O espinho do meu irmão vai entrar em mim? Meu espinho vai entrar nele também? Quando estiver assim na relação, meus espinhos, né? Certo? Vai. Né? Então é um trabalho árduo, difícil. Mas Jesus, gente, né, Ele nos ensinou muito. Ele veio à terra como homem, né, se esvaziou aí de toda, né, aquilo que era sua glória, para estar num corpo que, se não tomar banho, cheira mal, né, que tem que fazer cocô, tem que fazer xixi, né, tem que fazer a barba, ou não. Né, então, olha só, gente. Se Jesus se esvaziou, né, e veio aqui, nos ensinou como é o trabalho, por que nós vamos fazer diferente disso? Né? Afinal, gente, nós não trabalhamos para os homens, nós trabalhamos para quem? Para o nosso Pai. Né? E nós vamos ser, gente, os melhores filhos para o nosso Pai. Em nome de Jesus. Mesmo que, por exemplo, mesmo que o nosso pai, suponhamos o nosso pai aqui biológico, nós vamos ser o melhor filho para ele também, né? Porque nós entendemos que isso é dom de Deus na nossa vida, mesmo que o nosso pai daqui não seja o melhor pai do mundo, mas nós temos uma referência de pai, e nós vamos ser também ótimos pais, em nome de Jesus, mesmo que nossos filhos não sejam os melhores filhos. Nós vamos ser os melhores amigos, mesmo que muitas vezes os nossos amigos não sejam tão amigos assim conosco. Nós vamos ser os melhores esposos e esposas, mesmo que o nosso cônjuge não seja. Porque essa maneira que nós trabalhamos e ensinamos, né, é através da graça, da misericórdia e do dom que Deus derramou sobre as nossas vidas. Né? Por quê? Porque nós entendemos a consciência para quem nós fazemos e para quem nós trabalhamos. Né? Então, pessoal, não podemos viver uma vida diferente daquilo que nós pregamos. E o contrato, meu irmão, ele é indefinido também, tá? Não tem assim outro contrato não para vir. É esse mesmo. Não precisa ser renovado, já está aí até o final. Né? Se você não assinou, assina. Mas assina consciente daquilo que vem. Né, com todas as responsabilidades que nós temos com o corpo e com a família. Né, e nós só vamos crescer se for juntos. Se cresce alguém separado aí, né, é uma anomalia, é um tumor. É que um corpo bem ajustado, ele vai crescer junto. Não é verdade? Então você já viu aí um cara com a cabeça grande e um corpo de bebê? Não tem jeito. Né? Ok, irmãos? Então, quantos querem viver aí uma vida coerente com aquilo que nós falamos, né? Com aquilo que nós pregamos, com aquilo que com a nossa boca a gente se compromete? Quantos querem isso? Essa é a pergunta, né? E agora, pessoal, eu gostaria que a gente pudesse orar juntos aí para a gente se comprometer nisso, né? Amém?
Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te louvar, Deus, por esse dia, pela oportunidade que a gente tem, Deus, de Te conhecer a Tua palavra, conhecer os Teus ensinamentos, Deus, ser Seu discípulo e nos envolver com a Tua obra, Deus, com o trabalho Seu, Jesus. E em nome de Jesus, Pai, nessa manhã nós queremos reafirmar o nosso compromisso de que nós estamos dentro. Que a igreja, Deus, somos nós. E que, Deus, que a gente possa sempre enxergar dentro de uma perspectiva como quem está dentro, Pai, e nunca numa perspectiva, Deus, de quem está fora. Porque a responsabilidade de tudo aquilo que acontece aqui, Deus, ela é nossa. Então derrama sobre nós, Deus, um olhar, Deus, de amor, Pai. Que a gente tenha esse olhar de amor, Deus. Que a gente possa andar, Deus, mais uma milha com o nosso irmão, se for preciso. Que a gente possa, Deus, dividir ali a nossa túnica, se a gente tiver duas. Se não tiver, Deus, que a gente possa ir andar junto, Pai, para se esquentar. Mesmo que isso gere em nós os conflitos. Nós estamos dispostos, Deus, a Te servir, Pai, e queremos entregar, Deus, a nossa vida nas Tuas mãos, Pai, e dizer que nós aceitamos, Deus, trabalhar com o Senhor, ó Pai. Nós queremos, Deus, fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, Deus, ministra sempre em nossos corações, Deus, e nos lembra de tudo aquilo que nós devemos fazer, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade de a gente estar compartilhando aqui junto com os irmãos, Pai. Em nome de Jesus, amém.